por telefone, direto de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, com a senhora Terezinha da Silva. Há poucos dias nós exibimos aqui na Rádio TV Imigrantes uma reportagem mostrando um rapaz que nasceu em Teoflotone há 31 anos atrás, que tornou-se prefeito em uma cidade na Itália. Ele que foi adotado aqui em Teoflotone com apenas 2 meses de vida. Nós conseguimos localizar a senhora Terezinha, que supostamente seria a mãe desse rapaz. Dona Terezinha, a senhora conversa conosco neste momento e há informações que a senhora talvez seria a mãe desse rapaz, a mãe verdadeira, a mãe biológica. O que leva a senhora a crer que este é o filho da senhora, que a senhora para adoção há mais de 3 décadas atrás? Ô Elvis, tudo bate. Tipo, a idade dele, 31 anos, e também a fisionomia, né? Tudo tá batendo. Mas eu tenho certeza que esse é o meu filho. Eu tenho certeza. Dona Terezinha, o que teria acontecido naquela época que fez com que a senhora entregasse o seu filho para adoção? Conta pra gente essa história. Ô Elvis, naquela época eu era muito nova, sabe? Muito nova, entre aspas, né? Porque naquela época eu já estava com uns 24 anos, a 25, e eu já tinha uma filha de 3, 4 anos de idade. E quando eu fui morar com o pai desse filho, do Luca, que aqui no Brasil ele foi registrado com outro nome, né? Bruno da Silva, na época. Eu já tinha minha filha, e minha mãe, na época, uma senhora muito conservadora, né, e tal. Aí minha mãe, ela falou assim comigo: se você for morar com esse rapaz e não der certo, aqui dentro de casa você não entra. E eu fui morar com esse rapaz, que é o pai dele, né? E aí eu não dei certo, só que quando eu larguei o pai dele, separei, eu já estava grávida. E quando eu cheguei na casa da minha mãe não quis me aceitar na casa dela. Só que ainda assim, aí eu fui morar com uma outra pessoa, né? Que foi uma dona que me acolheu, porque minha mãe não me quis em casa. Aí fui morar com a outra dona. A dona me deu todo o suporte, todo o apoio. Só que quando eu estava prestes a ter essa criança, aí eu fui para casa da minha mãe. Só que minha mãe falou assim comigo, que lá dentro de casa, que quando eu fosse ganhar, que ela não me queria lá com a criança. E aí, o que a senhora fez a partir daí? A criança nasceu e depois a senhora levou ela até onde? Elvis, na época, foi no antigo Vera Cruz. Sim. Foi no antigo Vera Cruz, eu ganhei lá nesse Vera Cruz. E quando eu ganhei essa criança, eu nem peito eu dei, porque eu já sabia que eu não ia poder levar essa criança para casa, né? Aí lá no hospital mesmo eu conheci lá uma enfermeira, e eu fui e falei com essa enfermeira, falei: eu não vou poder levar essa criança para casa. Será que você não conseguiria alguém que quer essa criança? Aquilo eu falei com o coração partido, porque a minha intenção na época não era dar a criança, sabe? Eu queria levar minha criança para casa, eu queria cuidar da minha criança. Só que eu já estava com esse problema, que a minha mãe falou que não era para levar a criança para casa. Aí, Elvis, essa enfermeira, ela conseguiu alguém que quisesse a criança. Só que eu não sei qual foi a intermediação dela. A senhora não sabe se foi através da creche Ninho, da Casa das Meninas, um não, local não existente sei. de acolhimento aqui em Teoflotone. A senhora não tem esse conhecimento. A senhora deixou com a enfermeira. Não deixei a criança com a enfermeira. A senhora não deixou? Não. Essa criança, uma outra senhora, quando eu estava para receber alta, aí chegou uma senhora que morava aí em cima, aí nessa antiga Cobal. Você lembra da Cobal? Não sei se você lembra. Sim. Da antiga Cobal aí. Essa criança ficou aí no apartamento aí em cima, nessa antiga Cobal. Quem tomou conta dessa criança foi uma senhora que chamava Tó. Não sei se é viva. Foi que tomou conta dessa criança durante 3 meses. Só que durante esses 3 meses, esse casal estrangeiro ainda não tinha vindo buscar essa criança, não, porque teve audiências no fórum. Sei. E a senhora tinha contato com essa criança durante esse período em que ela ficou na casa dessa outra senhora? Não tinha contato. Tipo assim, ela levou, nós fomos direto pro fórum,
Aí lá, essa criança foi registrada com o nome de Bruno da Silva. Ele foi registrado com o nome de Bruno da Silva. E essa suposta senhora falou para mim que ia ter audiências. Que essa criança ia para o estrangeiro na época. Entendi. Essa criança ia para o estrangeiro. Aí a senhora chegou a conhecer o casal que adotou esse seu filho? Isso, conheci. Conheci, tipo assim, na última audiência. Foram 3 audiências. Aí, 2 audiências foi comigo sozinha aí no fórum. E na última audiência, esse casal veio. Ele estava já para fazer quase 3 meses. A senhora disse que teria uma foto dele já com o casal. Eu tenho sim essa foto. Eu tenho essa foto já dele com o casal. Que eles não mandaram. Depois que ele foi embora, já passavam uns 2, quase 3 anos. Eu encontrei com essa suposta senhora no centro aí de Teófilo, bem aí pro lado da Praça Tiradentes. Aí ela me parou. Ela falou assim, ô Terezinha, eu tô com uma coisa lá em casa. Mas o que eu tô lá em casa eu vou passar para você porque não me pertence. Ela falou assim, na hora que você voltar, você passa na minha casa. Aí passei na casa dela, ela pegou e me entregou essa foto. Aí ela falou assim comigo, Terezinha, o casal mandou essa foto para mim. Mas essa foto não me pertence, eu vou passar essa foto para você. E eu guardo essas 2 fotos até hoje. Ele está com o casal, sabe? É meu filho, sim, esse Luca é meu filho. Eu tenho certeza que ele é meu filho. Entendo. E a senhora se arrepende de ter dado o seu filho para adoção? Não, isso nunca. Isso nunca. Nunca me arrependi. Porque esse casal, eles conversaram muito comigo. Eles falaram para mim que ele ia ser muito bem cuidado, que eu pudesse ficar sossegada, que a criança ia ser muito bem cuidada, que ele ia ser do bom e do melhor. E não era para eu preocupar. Entendeu? Aí, como eu já estava com esse problema na minha casa, porque a minha mãe falou que não ia aceitar a criança nem nada e tal, aí o que eu fiz? Eu fiquei tranquila, né? Entendo. Aí, essa criança, na última audiência, quando a gente estava saindo do fórum, tem mais esse detalhe, esse casal, eles me pediram uma cópia da minha certidão de nascimento para eles levarem. Tá, e como é que a senhora conviveu durante todos esses anos, sem informações, sem notícias, sabendo que a senhora passou por todos esses problemas, né, no início da gravidez, depois teve que entregar o filho para adoção, até os dias de hoje? Como é que foi todo esse tempo, em rápidas palavras? Elvis, esse assunto, na minha família, nunca mais ninguém tocou nesse assunto. Então, foi um assunto que eles abafaram. Nunca mais ninguém falou. Então, isso aí foi uma coisa que eu guardei para mim até no dia de hoje. Sempre, eu lembrava, quando eu estava mexendo nos meus guardados aqui, que eu via as fotos, sempre eu lembrava. E sempre eu falava com Deus. Eu falava, meu Deus, eu tenho tanta vontade de ver meu filho. Meu Deus, será que eu não vou abraçar meu filho um dia? Aí, quando foi agora, essa semana, aí apareceu essa reportagem. Aí a minha filha falou, mãe, as rádios daqui de Teófilo também estão anunciando. Entendeu? Entendi. A senhora tem muitos contatos e parentes aqui em Teófilo ainda. Tem, a minha família toda mora aí, a minha mãe, meus irmãos. Havendo essa possibilidade de talvez esse que se tornou o prefeito lá na Itália ser o verdadeiro filho da senhora que foi entregue para adoção, qual que seria o seu desejo no momento, sabendo que pode ser ele? Elvis, eu queria poder dar um abraço nele, sabe? O desejo que eu tenho hoje é de dar um abraço nele, sabe? E quem sabe se ele me perguntar, eu contar para ele a minha história, eu contar para ele o motivo.